E aí, concurseiro e concurseira de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JurisCast Concursos, o seu guia definitivo para desbravar o mundo jurídico e gabaritar as provas. Fala pessoal, é um prazer estar de volta para mais um bate-papo jurídico. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é figurinha carimbada em qualquer prova de direito administrativo: os atos administrativos. E olha, se você acha que ato administrativo é tudo igual, prepare-se para ser surpreendido. Já vou começar com uma pergunta que vive caindo em prova. Sabe a diferença entre um ato administrativo e um ato da administração? Parece a mesma coisa, mas não é. Fica ligado que no final do episódio a gente vai te mostrar um exemplo que confunde muita gente. Para começar do zero, o que são esses tais atos administrativos? E por que eles são tão importantes para o concurseiro? Excelente pergunta. Os atos administrativos são a principal forma de atuação do Estado. É por meio deles que a administração pública manifesta a sua vontade, gerando efeitos jurídicos para todos nós. Pensa numa multa de trânsito, na nomeação de um servidor ou na licença para construir uma casa. Tudo isso é ato administrativo. Entendi. Então é quando o Estado age legalmente, digamos assim? Isso mesmo. E para ser considerado um ato administrativo, ele precisa ter algumas características essenciais. Primeiro, é uma manifestação unilateral da vontade do Estado. Não é como um contrato que precisa de duas partes concordando. Aqui, a vontade é do poder público. Tipo uma multa, né? Você não concorda em levar a multa, mas ela é aplicada? Perfeito exemplo. Segundo, essa vontade pode vir da própria administração pública, executivo, legislativo ou judiciário, quando exercem função administrativa, ou até de particulares no exercício de prerrogativas públicas. Tipo um funcionário da concessionária de ônibus que te orienta a sair da frente da porta. Ele não é do Estado, mas está exercendo uma função pública. Exatamente. Terceiro, o objetivo é produzir efeitos jurídicos imediatos, ou seja, ele muda alguma coisa no mundo do direito, como uma nomeação que te dá o direito à posse em um cargo público. E sempre, a finalidade deve ser o interesse público. Se o ato for praticado com outra finalidade, ele nasce nulo. Isso é o que chamamos de desvio de finalidade. Tá. E tem mais alguma característica-chave? Sim, ele sempre estará sob regime jurídico de direito público, o que significa uma relação de verticalidade, de supremacia do interesse público sobre o particular. Isso confere ao ato atributos como a autoexecutoriedade e a imperatividade, que vamos ver daqui a pouco. E, por fim, todo ato administrativo é sujeito a controle do Poder Judiciário. Isso é importantíssimo. Mesmo que seja um ato discricionário, o judiciário pode entrar? Sim, o controle do judiciário é sempre sobre a legalidade do ato, nunca sobre o mérito. Isso é fundamental e vive caindo em prova. Que é um pulo do gato para diferenciar? Enquanto o ato administrativo é uma espécie dentro do gênero, o ato da administração é um gênero maior, que inclui tudo o que a administração faz. Atos de direito privado, atos materiais, contratos. Então, nem todo ato da administração é um ato administrativo. Se liga porque isso aqui pode ser cobrado como questão de alternativa correta e muita gente erra. Agora que entendemos o conceito, vamos aos atributos dos atos administrativos, que são aquelas qualidades que os distinguem dos atos privados. Para você nunca mais esquecer, a gente usa o mnemônico PAT. Presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Patati patatá. Brincadeira. Mas me explica presunção de legitimidade e veracidade. A presunção de legitimidade significa que o ato foi editado em conformidade com a lei, é lícito e válido. Já a veracidade presume que os fatos alegados pela administração são verdadeiros. Essa presunção é relativa, iuris tantum, ou seja, admite prova em contrário, e o ônus da prova é do particular. É por isso que o ato administrativo produz efeitos enquanto não for declarada sua invalidade. Então, eu que tenho que provar que a multa é injusta, por exemplo, e não o contrário? Exato.
Em seguida, temos a imperatividade, que é a capacidade de impor obrigações a terceiros, sem precisar da concordância deles. É o famoso poder extroverso do Estado. Multa de novo. Ninguém concorda, mas tem que pagar. Isso. Mas atenção, a imperatividade não está em todos os atos, só naqueles que impõem obrigações. Atos que concedem direitos, por exemplo, não a possuem. A autoexecutoriedade, por sua vez, é a possibilidade da própria administração executar o ato diretamente, sem precisar de uma ordem judicial. Tipo, quando a prefeitura remove um carro estacionado regularmente, não precisa ir no juiz primeiro? Isso mesmo, mas cuidado, a autoexecutoriedade não afasta o controle judicial, que pode ser prévio ou posterior. E não existe autoexecutoriedade em atos contra o patrimônio financeiro do particular, como a cobrança de multa. Aí precisa de autorização judicial. E qual a diferença entre exigibilidade e executoriedade? Boa pergunta. Exigibilidade é uma coerção indireta. A administração cria uma situação que leva o particular a cumprir, como negar o licenciamento do seu veículo se você tiver multas. Já a executoriedade é a coerção direta. A própria administração executa a medida, como a apreensão de produtos vencidos. Entendi. E, por último, a tipicidade? A tipicidade significa que o ato administrativo precisa corresponder a uma figura definida em lei. Não existe ato unilateral e nominado que possa impor obrigações. Isso é uma garantia para o particular, evitando arbitrariedades. Agora, vamos para os elementos do ato administrativo, que são os pressupostos de validade. Se um deles estiver viciado, o ato é inválido. Para memorizar, use o mnemônico COFIFOMOB: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. COFIFOMOB? Gostei. Me explica competência. A competência é o poder legal atribuído ao agente para desempenhar suas funções. É um poder-dever, irrenunciável, intransferível. Pense em quem tem autoridade para assinar um documento, por exemplo. E a finalidade? Já falamos um pouco dela, né? Sim, a finalidade é o objetivo de interesse público a ser atingido. É sempre um elemento vinculado. Se o agente desvia dessa finalidade, temos o desvio de poder ou o desvio de finalidade, que torna o ato nulo e insanável. E a forma? A forma é como o ato se exterioriza, geralmente por escrito. Embora a Lei 9.799/99 adote o formalismo moderado, a forma é, em regra, elemento vinculado. E o motivo? O motivo é a situação de fato e de direito que leva o administrador a praticar o ato. E cuidado, motivo é diferente de motivação. O motivo é a razão do ato. A motivação é a explicação dessa razão. E a famosa teoria dos motivos determinantes? Essa é importantíssima. Ela diz que a validade do ato está vinculada aos motivos que foram indicados como seu fundamento. Se esses motivos forem falsos ou inexistentes, o ato é nulo, mesmo que a motivação não fosse obrigatória. Por fim, o objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz. Ele cria, extingue, modifica ou declara direitos e obrigações. Para ser válido, deve ser lícito, possível, certo e moral. Ufa, muita coisa para entender a validade de um ato. Mas e quando o ato não está perfeito? Quando ele tem vícios? Aí, entramos nos vícios dos atos administrativos, que são anomalias que o tornam inválido. Os vícios podem estar em qualquer um dos elementos que acabamos de ver: competência, finalidade, forma, motivo ou objeto. Por exemplo, um vício de competência pode ser quando o ato é praticado por alguém que não tinha a atribuição legal para isso, ou quando ele excede seus limites de atuação, o que chamamos de excesso de poder. E quando o ato é feito por alguém que nem é servidor público, tipo um Zé Ninguém que se passa por agente público? Nesse caso, temos a usurpação de poder.
o ato é simplesmente inexistente, não produz efeitos e não pode ser convalidado. E o mérito do ato administrativo? O que é isso? E o judiciário pode se meter nele? O mérito se refere à margem de liberdade que a lei dá ao agente público para valorar os motivos e escolher o objeto do ato, com base em juízo de conveniência e oportunidade. Isso só existe nos atos discricionários. Nos atos vinculados, não há essa margem. E atenção, concurseiro! O Poder Judiciário não pode controlar o mérito do ato administrativo. Ele só pode analisar a legalidade, sob pena de violar a separação dos poderes. Perfeito. Agora, vamos classificar esses atos. Quais são os tipos mais importantes para a prova? Bom, a classificação é vasta, mas vamos focar nas mais importantes. Quanto à liberdade de ação, temos os vinculados, onde a lei amarra tudo, não dá margem, e os discricionários, onde a lei dá uma margem para o administrador decidir. E quanto à formação? Temos os atos simples, vontade de um único órgão, complexos, conjugação de vontades de 2 ou mais órgãos formando um ato único, como a nomeação de um ministro do STF que exige a aprovação do Senado. E compostos, ato principal que depende de um acessório, como a nomeação que exige a posse. E quanto aos efeitos? Constitutivo, cria uma situação jurídica, modificativo, altera, extintivo, encerra e declaratório, apenas reconhece uma situação pré-existente, como uma certidão. Se liga porque esses detalhes fazem toda a diferença na hora da prova. Você já viu isso cair em prova? As bancas adoram trocar as classificações para te confundir. Para fechar nosso episódio, vamos falar sobre como os atos administrativos podem ser extintos e sobre a convalidação. As formas de extinção incluem a extinção natural, cumpriu a finalidade, subjetiva, o beneficiário morre, objetiva, o objeto desaparece e a renúncia. E as mais importantes para a prova? As mais relevantes são as formas de retirada. Caducidade, quando uma nova lei torna a situação do ato anteriormente válido ilegal. Cassação, quando o beneficiário descumpre as condições para manter o ato, é um ato sancionatório. E as duas mais cobradas, anulação e revogação. Qual a diferença fundamental entre anulação e revogação? Isso é uma armadilha em muitas questões. A anulação desfaz um ato ilegal, ou seja, que nasceu com algum vício. Ela tem efeitos retroativos, ex tunc, desfazendo o ato desde a origem. Pode ser feita pela própria administração, autotutela, ou pelo Poder Judiciário. Já a revogação suprime um ato que era válido, mas que se tornou inconveniente ou inoportuno para a administração. Ela só tem efeitos prospectivos, ex nunc, do momento da revogação para frente. E só pode ser feita pela própria administração, porque é um juízo de mérito. E o prazo para anular tem um limite? Sim, a decadência administrativa estabelece que a administração tem 5 anos para anular atos que geram efeitos favoráveis ao particular, salvo uma fé comprovada. Para atos desfavoráveis ou em caso de má-fé, não há prazo. E para fechar, a convalidação, ela salva o ato então? Exatamente. A convalidação é a correção de um vício sanável do ato administrativo, mantendo-o válido no mundo jurídico e preservando seus efeitos já produzidos. Os vícios sanáveis são geralmente de forma, desde que não essencial, e de competência, desde que não exclusiva do agente ou em razão da matéria. Ela tem efeitos retroativos, corrigindo o vício desde o início. E atenção! A convalidação não pode lesar o interesse público nem causar prejuízo a terceiros. Ufa, muita informação importante. Atos administrativos é um tema que exige atenção aos detalhes, mas que com as dicas do JurisCast, tenho certeza que a galera vai gabaritar. Com certeza! Lembrem-se, os conceitos iniciais sobre atos administrativos são a base para entender todo o direito administrativo. Dominar esse tema é dar um passo gigante rumo à sua aprovação. E para você que ficou com a gente até o final, a pergunta que te fiz no começo: qual a diferença entre ato administrativo e ato da administração?
A resposta é que todo ato administrativo é um ato da administração, mas nem todo ato da administração é um ato administrativo. Pegou a nuance? É pegadinha de prova que muita gente boa erra. Pura verdade. O ato da administração é um gênero que engloba todas as ações administrativas, inclusive as de direito privado ou meramente materiais. Já o ato administrativo é uma espécie, com todas as características que detalhamos hoje. Curtiu o papo? Já deixa teu like, comenta aqui embaixo o que mais quer ver nos próximos episódios e, claro, manda para aquele amigo ou amiga que está estudando contigo para o concurso. No próximo episódio, vamos conversar sobre outros temas de direito que caem em concursos. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder. É isso aí, pessoal. Valeu demais pela companhia e até o próximo JurisCast Concursos. Tchau! Bons estudos e até a próxima!